Olá, meu querido, graça e paz, que Deus te abençoe nesse domingo, que esse domingo seja de grande bênção na sua vida. Amém? Hoje, a nossa matéria, eu quero falar sobre algumas chaves importantes que com certeza irão mudar a sua vida. Eu quero compartilhar com você o texto lá em Lucas capítulo 6, chamar a sua atenção para Lucas capítulo 6, do verso 6 ao verso 10, que diz assim: Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele desconhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? O verso 10. Olhando para todos em redor, disse o homem: Estende a tua... E disse... Repetindo o verso 10. Olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Amém? O nosso tema dessa manhã, eu vou tornar a repetir, nós vamos falar um pouquinho sobre chaves que eu acredito que é de grande importância para a sua vida. Amém? Primeiro, você faz ideia da grande importância que é dizer a verdade? Irmãos, muitas vezes temos áreas em nossa vida que são mirradas também. Área em nossas vidas, né, com problemas que nos impedem de conquistar, que nos envergonha, que entristecem e até limitam a nossa relação com as outras pessoas. Como a história desse homem que nós acabamos de ler aqui em Lucas capítulo 6. Tá? A história desse homem, né, que tinha a mão ressequida e precisava de um milagre. Eu creio que nós também, às vezes, precisamos de um milagre. Mas a grande pergunta é: como conseguir que Deus haja em nosso favor? Olha que coisa interessante. Primeiro, eu vou te apresentar algumas chaves aqui e espero que você faça uso, que você coloque em prática em nome do Senhor Jesus, tá bom? A primeira chave que eu creio que vai te ajudar muito, nós encontramos no verso 6. Lucas 6,6, a primeira chave. Em outro sábado entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava ressequida. A primeira chave é: você precisa estar no lugar aonde Jesus está. Vou repetir. A primeira chave: você precisa estar no lugar aonde Jesus está. Muitas pessoas, infelizmente, buscam o milagre no lugar errado. Este homem estava onde Jesus estava, operando, e por isso ele foi transformado. E onde é que Jesus está? Ele está no meio de pessoas que o buscam, que se reúnem em seu nome. Olha o que diz Mateus, vou marcar aqui. Olha o que diz Mateus, vamos lá. Olha o que diz Mateus capítulo 18, no verso 20. Às vezes a gente esquece desses pontos importantes, fazemos algumas coisas que não agradam, mas erramos por isso. Mas olha o que o Senhor diz em Mateus capítulo 18, no verso 20, diz assim: Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, e eu no meio deles. Amém? Então, aonde é que Jesus está? Ele está no meio de pessoas que o buscam, que se reúnem em seu nome. Também não adianta o buscarmos no meio de idolatria ou em ambientes de pecado. Em Isaías capítulo 42, vamos lá, só achar aqui. Isaías capítulo 42, no verso 8, nos afirma isso. Isaías 48, Isaías 48, no verso 8, Isaías 42, vamos lá.
Isaías 42, no verso 8, agora sim. 42, verso 8 diz assim: Eu sou o Senhor e este é meu nome. A minha glória ao trem não darei, nem o meu louvor nas imagens de escultura. Então, é errado quando nós queremos buscar esses milagres, os milagres do Senhor, em lugares, de idolatria ou de ambiente de pecado. A segunda chave que eu quero te apresentar, nós encontramos em Lucas, em Lucas capítulo 6, no verso 7. Vamos lá? Lucas capítulo 6, no verso 7. Vamos lá, deixa aqui, um instante. Lucas capítulo 6, no verso 7 diz assim, a palavra do Senhor. Lucas 6, 7 diz assim: Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem do que o acusar. A segunda chave, então, em Lucas 6, 7, é a seguinte: é preciso vencer todo o preconceito religioso. Por incrível que pareça, a religiosidade é um dos maiores empecilhos para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Olha o exemplo desse homem que nós estamos usando nessa manhã. Para ser curado, ele precisou enfrentar pessoas religiosas que não queriam que ele abraçasse a fé e se tornasse um salvo em Cristo Jesus. Talvez isso aconteça com você. Quantas coisas você já ouviu falar sobre Jesus? Quantas coisas você já ouviu? E essas coisas vêm lhe impedindo de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Não é isso? Imagine os preconceitos, ideias religiosas distorcidas que não tinham respaldo na palavra de Deus, mas que estavam, infelizmente, na boca do povo. Desculpe. E até hoje. Então, essa segunda chave, é importante que nós venhamos a trabalhar com ela. Você precisa vencer todo o preconceito religioso. Eu sei que talvez seja algo diferente, mas eu aprendi algo da seguinte forma: eu não posso dar opinião de algo que eu nunca experimentei. Então o meu desafio que eu faço para você: experimente Jesus, utilize dessa chave, vença todo o preconceito religioso, faça uso dessa chave, amém? A terceira chave que eu quero te apresentar encontra-se em Lucas capítulo 6, no verso 8, que diz assim: Mas ele lhes conhecia o pensamento e disse ao homem que tinha a mão ressequida: Levanta-te e põe-te em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. A terceira chave que você precisa usar, se você quiser usar, você precisa assumir publicamente a sua fé em Jesus. É isso mesmo. Você precisa assumir publicamente a sua fé em Jesus. Às vezes queremos as bênçãos, ou às vezes queremos a bênção, mas não queremos assumir a nossa fé e obediência ao Senhor diante dos outros. Temos receios de ser rejeitados, ridicularizados ou taxados como fanáticos. Mas é importante destacar que Deus só tem compromisso com quem assume compromisso com Ele. Até parece um tanto quanto egoísmo do lado do Senhor, mas não é verdade. Não é egoísmo. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 10, eu quero usar esse texto para mostrar algo para os amados irmãos. Mateus capítulo 10 diz assim, vamos lá? Mateus capítulo 10, do verso 32 a 33. Mateus 10, verso 32 a 33 diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou repetir. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Está aqui. É importante que você saiba, É importante destacar que Deus só tem compromisso com aqueles que assumem compromisso com Ele. É importante fazermos uso dessa chave.
Você precisa assumir publicamente a sua fé. Talvez os seus amigos, locais de trabalho, nem saibam que você é um cristão. Eu estou falando com você que já é salvo. Talvez amigos, salas de aula. Então isso é um grande problema. Você precisa assumir publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Amém? E para você que está nos assistindo, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, faça. E quando fizer, fale, demonstre para as pessoas que você é um salvo em Cristo Jesus. Amém? A quarta chave que eu quero te apresentar aqui, que com certeza vai te ajudar imensamente, ela encontra-se em Lucas, em Lucas capítulo 6, no verso 10. Lucas, deixa eu achar aqui, Lucas 6, 10. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, achei aqui, Lucas capítulo 6, no verso 10, diz assim, vamos lá, Lucas 6, 10, diz assim: olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. A quarta chave é: você precisa ter coragem e humildade. Repetindo, baseado em Lucas capítulo 6, no verso 10, você precisa ter coragem e humildade para reconhecer as suas deficiências. Aquele homem, preste bem atenção, esse homem que nós estamos citando aqui de Lucas capítulo 6, que nós estamos citando, não é isso? Que Jesus curou esse homem da mão ressequida. É interessante, importante destacar que para ele ser curado, ele precisou, reconhecer as suas deficiências. Esse homem só foi curado quando expôs a sua vergonha, o seu problema. Da mesma maneira, quando chegamos diante de Deus, nós precisamos ser humildes o suficiente para permitir que Jesus nos ajude. Talvez, meu querido, você está aí nos assistindo agora e você está passando por um tremendo problema, mas você está com vergonha de expor, não para homens, mas você precisa expor o seu problema para o Senhor Jesus. Fale para o Senhor: Senhor, eu estou passando por isso ou por aquilo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Confesse para o Senhor, fale para Ele. Essa quarta chave também é de extrema importância. Nós precisamos ter coragem e humildade para reconhecermos. Eu posso falar da minha vida a partir do momento que eu entendi que eu precisava de ajuda, a partir do momento que eu reconheci as minhas deficiências, que eu não conseguia fazer as coisas sozinho, foi que eu busquei o Senhor Jesus e eu entreguei a minha vida a Ele, e Ele mudou a minha vida. E desde então, o meu trabalho é esse, de falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem e de ajudar aquelas pessoas que têm Jesus em seu coração, mas que vêm passando por grandes problemas ou dificuldades. Meu querido irmão em Cristo, preste bem atenção, você que nos assiste aí. Com que chave você tem buscado esses milagres em sua vida? Com que chaves você tem buscado esses milagres em sua vida? Muito sério isso. Vamos orar? Eu quero orar por você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Você me permite? Eu quero orar por você. Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, ó Deus, por essas vidas. E que o Senhor desperte o desejo em cada coração de fazer uso dessas chaves tão importantes. Ó Pai, que com certeza vai mudar a vida de muita gente, ó Pai. Eu creio, Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como Tu mudaste a minha vida, ó Pai, eu creio que o Senhor há de mudar a vida também daquele, ó Pai, que está passando por tantos problemas, ó Pai, com tantos problemas, mas que hoje, em nome do Senhor Jesus, reconheceu a sua deficiência, está buscando ajuda em Ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, também coloco diante do Teu trono a vida dos Teus filhos salvos em Cristo Jesus, que eles possam fazer uso dessas chaves também, ó Pai, que eles possam, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, ser bênção na vida das pessoas também. Em nome de Jesus é que eu te oro, agradecido por tudo, por esse momento tão especial. Amém. Amém? Se você se identificou conosco, eu sempre gosto de falar sobre isso, tá? Se você se identificou conosco, com o nosso ministério e quer nos ajudar, fique à vontade. Uma das formas ou maneira de você poder estar nos ajudando é se inscrevendo ou compartilhando com alguém essa palavra dessa manhã.
essa palavra dessa manhã, chaves que irá mudar a sua vida. Talvez você conheça alguém que precisa ouvir o que foi dito nessa manhã. Compartilhe com ele. Fale para essa pessoa: olha, tem uma palavra para você nessa manhã. Que Deus te abençoe, tá bom? Como sempre, eu sou o pastor Gilberto, da Igreja Batista do Jardim Maria Esther. E se você está próximo de nós aqui em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Será muito bem recebido. Deus te abençoe e até o próximo domingo, na nossa próxima escola dominical online. Amém? Deus te abençoe. Até lá.